Após um tempo de turbulência e guerra civil, a situação política se acalma no Japão e agora Toyotomi Hideyoshi começa a se voltar contra o que ele entendia ser uma ameaça estrangeira, que seria a presença de missionários católicos, portugueses e espanhóis na ilha de Kyushu, especialmente na cidade de Nagasaki, onde nós estamos. E com isso, ele começa uma severa perseguição contra cristãos em todo o país. E o que nós estamos vendo aqui é um monumento a 26 mártires que foram executados nessa colina em 5 de fevereiro de 1597, por ordem do próprio Hideyoshi. Esses mártires foram capturados nas cidades de Kyoto e Osaka, e no inverno foram trazidos cativos para cá. Eles vieram andando para essa região aqui, sendo humilhados, espezinhados em todo o tempo. Foram erguidas cruzes para eles, e aqui eles foram levantados essas cruzes e depois eles foram lanceados pelos soldados de Hideyoshi. Essa morte terrível, horrorosa, era uma forma de impressionar as pessoas da região para elas abandonarem o cristianismo. Um ponto importante aqui é que mais adiante o Tokugawa, a família Tokugawa, na época dominando o Japão, como os governadores militares do Japão, eles vão proibir a presença de católicos, no caso portugueses e espanhóis, do país. E com isso o catolicismo passa a ser suprimido, porque o temor dos Tokugawa é que viesse a acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu nas Filipinas, na China, na Índia, onde o governo perdia o controle do país. Mas o fato é que, mesmo com essas perseguições severas, proibições, permaneceu aqui em Nagasaki, sobretudo, mas em outras cidades do Japão, um tipo de cristianismo subterrâneo, uma expressão de fé em secreto. Então é curioso que até hoje aqui em Nagasaki há uma data especial, onde as pessoas colocam na rua, abrem suas portas, suas casas, para os transeuntes poderem vê-las, e eles colocam na rua seus principais utensílios, que é uma reminiscência da época em que os soldados do Shogun batiam de casa em casa para descobrir se haviam cristãos escondidos ainda praticando sua fé aqui nessa cidade e também na região. O que eles queriam era procurar utensílios como crucifixos, rosários, algum tipo de altar, estátuas de Maria, dessa forma prendendo aquela pessoa porque ela estava violando a ordem do shogunato Tokugawa. Mas voltando aqui ao martírio desses homens, o que ocorre nessa colina é algo muito impressionante, porque mesmo em meio a muita dor e sofrimento, a fé em Cristo foi testemunhada aqui. Alguns dos mártires eram crianças e conta-se, no caso aqui, o missionário português Luiz Frois, que vai descrever a história desses mártires num livro chamado Relação do Martírio, dos 26 cristãos crucificados em Nagasaki em fevereiro de 1597, é o título do livro dele. Então, ele é um dos que contam que quando eles esses homens cristãos aqui vão chegando nessa colina, e alguns deles já vão começando a ser amarrados, levantados nas cruzes. Ele conta que uma das crianças que acompanhava a cena também foi preso e trazido dessa colina. Ele vai perguntar: qual dessas cruzes é a minha? E ele já se dirige a uma das cruzes para ser amarrado também junto com os outros colegas para sofrer essa morte horrorosa. Esses homens acabaram pagando o preço mais elevado pelo testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Um detalhe muito comovente desse memorial tão tocante é a forma como é representado aqui a história desses homens que deram sua vida pela fé cristã. Você deve notar que eles não são representados como crucificados, eles são representados como que já tendo a visão da glória de Deus. As cruzes são representadas abaixo, elas são representadas vazias, não há nenhum deles pendurado na cruz. Eles olham para cima, para as alturas, e acima deles há uma outra representação da cruz, agora uma cruz que irradia seus raios para todos os cantos da terra, e é um chamado para que todas as gentes adorem o Senhor, japoneses, espanhóis e portugueses. Entre aqueles que foram executados, martirizados nessa colina, está esse Paulo Miki. Ele era um japonês que abraçou a fé cristã, e conta-se que enquanto
os outros seus companheiros cristãos, seus companheiros de fé, eram executados, eles foram crucificados e os guerreiros do Shogun usaram lanças para lanceá-los, ele ficava testemunhando de Jesus e testemunhando de Jesus até o seu último suspiro. Aqui nós somos lembrados que muitas vezes o cristianismo vai ser confrontado pelos poderes desse mundo. E também muitas vezes, como aprendemos as páginas do Novo Testamento, como o relato de Estevão, os cristãos serão chamados a dar o seu sangue pela verdade do Evangelho. Que o testemunho desses homens aqui, que foram executados tanto tempo atrás, no século XVI, sirva para lembrar-nos que o cristianismo não é um caminho fácil, não é um caminho simples, mas é a via dolorosa, a via da cruz. Nós não somos maiores do que Jesus, assim como ele foi crucificado, nós podemos ser chamados para o sacrifício. Uma última palavra deve ser dada. Toyotomi Hideyoshi foi considerado um homem muito cruel pelos seus pares, e o que aconteceu aqui foi apenas um triste começo das perseguições que viriam praticamente a suprimir e empurrar para a clandestinidade a igreja no Japão. Conta-se que nessas perseguições aí da época do Hideyoshi, pelo menos 60 mil cristãos foram mortos na ilha de Kyushu, literalmente num banho de selvageria. O que lembra para nós que, como cristãos, nós somos chamados a estar prontos a dar testemunho da nossa fé, até mesmo com a nossa vida.